Fala pessoal, tudo certo? Vamos falar sobre termal hoje? O que acontece? O pessoal da FLIR mandou dois termais pra gente testar. Esse aqui é o FLIR Edge Pro, tá? Ele é um FLIR para usar com o celular, tá? Então é um termal que a gente bota aqui, ó, encaixa no celular, no iPad, no que for, e consegue utilizar dessa maneira aqui, vendo a imagem na tela. Ele é um pouquinho mais em conta do que o outro produto que eles mandaram a gente para fazer review também, que é o Scout TK, que está aparecendo aí na tela. Ele está emprestado. O que acontece? Eles mandaram de graça para nós, mas eles também não patrocinaram, não deram nenhum outro tipo de incentivo financeiro, nada pra gente falar bem ou mal deles, tá? Eles foram bem tranquilos nesse ponto. E daí esse Scout TK que eles deram pra gente, eu emprestei para um amigo que está fazendo imagens que vão para um outro vídeo, tá? No pasto. O que acontece? Ele mora do lado de um pasto e ele está gravando animais selvagens que aparecem no pasto e que não daria para ver sem o termal. Tá? Tem uma diferença bem gritante entre os dois, não só de valor, mas também de tecnologias embarcadas. Esse aqui não tem tela, como vocês podem ver, tem que ter um celular. E ele tem duas câmeras, ó. Vocês conseguem ver que ele tem duas câmeras. Essa de baixo aqui é uma câmera convencional e essa de cima aqui, ó, com uma lente um pouquinho diferente, é a câmera termal, tá? Muito interessante a câmera termal dele, porque ela tem a mesma resolução da câmera do Scout TK, né? Que são 19 mil pixels, se eu não me engano, um negócio assim. E é uma resolução bem satisfatória, vou dizer para vocês. Dá para ver muito tranquilo a distância, tá? Eu consegui identificar prédios, consegue identificar estruturas, consegue identificar pontos de calor. O que acontece? Eles são dois dispositivos que são legalmente comercializados no Brasil, porque a gente não consegue identificar um alvo humano acima de 90 metros. Né? Abaixo de 90 metros a gente consegue identificar tranquilamente, acima já começa a ter uma dificuldade. E é por isso que eles são legalizados no Brasil. Entretanto, dá para entender que é um alvo humano pela maneira que se move, dá para entender se é um bicho que mais ou menos é, só que vai dificultando cada vez mais acima de 90 metros, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas imagens. A primeira aí, que vocês estão vendo agora, a gente gravou com o Edge Pro, né, que é esse aqui, lá no Clube Dark Jack, local seguro, controlado, onde a gente estava tirando com a Daniel Defense com o supressor, né? E dá para ver quão rápido, né, fica quente o supressor e o cano. Reparem no guarda-mão o cano como fica quente. E isso é muito interessante para inspeção, né, de armamentos. Quem aí trabalha com manutenção ou que tem equipamentos aí que muitas vezes pode ter um perigo de uma avaria e tudo mais. Muito interessante, né? A gente consegue ver se um local está aquecendo mais do que o que a gente poderia aceitar aí num equipamento desses. E as outras imagens são aplicações do mundo real, né, que eu falo. A gente pode ter isso aí para resgate, para observação, para a questão de busca e salvamento. A gente vai ter muitas aplicações do mundo real. E eu filmei aqui de casa essas imagens que vocês estão vendo. A primeira é um transformador, né, aqui da rua, onde eu estou mostrando para vocês as diferentes paletas de cor. Notem que em todas dá para ver que o transformador está mais quente que o ambiente. Né? A mesma coisa se aplicaria para um ser humano no meio do mato, por exemplo, alguém está buscando, seja um policial buscando um criminoso, ou seja, um bombeiro, alguém que está buscando para resgate uma pessoa perdida no meio do mato. Né? Olha como facilita as diferentes cores, e a gente, dependendo da cor que a gente está observando, fica mais claro para nós. Aqui, para mim, apareceu mais e que é normalmente utilizada para resgate é o preto no branco com o vermelho para os pontos mais quentes. Então o ponto mais quente da imagem se torna vermelho, o resto da imagem é preto e branco. Eu acho sensacional, isso não é uma visão noturna, tá pessoal? Pode estar dia, pode estar noite, vai estar igual a imagem dentro desse dispositivo, só que tu não tem aquela mesma percepção de uma visão noturna, tá? É diferente as aplicações. Outra imagem que eu tenho aí é de carros estacionados. Você consegue ver, por exemplo, se você for um investigador ou estiver procurando por segurança mesmo na sua casa, você consegue ver quais vagas foram utilizadas, onde saiu há pouco, que carro chegou há pouco. Pode reparar que dá para ver que o motor de alguns carros está quente, o motor
do carro que parou agora fica amarelão, né? Fica com uma cor muito clara, enquanto o resto fica mais escuro. As vagas que os carros acabaram de sair, elas estão mais escuras, né? Na vida real, gente, é paralelepípedo, não dá pra ver diferença nenhuma, né? Agora, na imagem termal, dá pra ver certinho onde o cara tava, onde o cara não tava. Isso dá uma gama de aplicações muito legais aí, principalmente para segurança, né? Porque, por exemplo, você consegue ver se tinha alguém te vigiando, não tá. Às vezes tu tá lá, não, o cara acabei de chegar, daí tu olha lá, o motor do cara tá frio, né? Já tá lá 1 hora, 2, 3 horas ali e o motor já tá frio. A própria questão é que esses dispositivos são legais porque você pode utilizar profissionalmente eles, né? O Edge Pro aqui, inclusive, é para aplicação profissional. Por exemplo, inspeção de carro, vazamento de casa, vazamento de água em casa, mas também dá para utilizar para a questão de, por exemplo, eu vou no final de semana fazer meu manejo, né, que está suspenso por enquanto, mas quando voltar, vou fazer meu manejo, quero procurar o Java Porco com mais facilidade. Isso aqui no meio do mato dá para ver muito fácil, porque você vê o mato inteiro, todo ele escuro, né, frio, e de repente um ponto vermelho lá no meio que é o animal, né? Isso facilita demais a visualização aí e o rastreio aí desses animais. A própria questão de, por exemplo, um animal abatido, que você deu um disparo, ele está sangrando, ele não caiu de imediato, e você precisa ver onde é que ele está. O sangue, quando ele vai pingando, você consegue ver certinho na imagem térmica, porque ele está muito mais quente que o ambiente dele, né? Isso são aplicações de vida real que eu acho muito interessantes aí para os CACs e para a segurança pública, né? Porque a gente tem aplicações paralelas aí de busca, resgate, salvamento, bem interessante mesmo. E os pontos fracos, né, que eu vejo. Primeiro, custo, né? Esse tipo de tecnologia no Brasil é muito cara. A gente está falando aí de 5 a 7 mil reais, 5 a 7, 8 mil reais. São dispositivos caros. São dispositivos que têm suas peculiaridades. Por exemplo, se eu pegar uma visão noturna e olhar para um prédio, eu vou conseguir ver as pessoas lá dentro, né? O vidro não atrapalha. Se eu olhar um termal, tudo parece fechado, porque quando o vidro está fechado não passa o calor, a irradiação, né, pelo vidro. Então a gente não consegue ver a parte de dentro de um prédio, por exemplo, numa observação noturna. Mas com a visão noturna a gente consegue estar olhando dentro do prédio, a pessoa se movimentando. Isso aqui, não, tá? Então isso é bom vocês terem isso na cabeça, porque muitas vezes a pessoa diz, comprei, mas está quebrado. Não tá, é limitações. A gente tem que entender as limitações da tecnologia. Por exemplo, nem os militares hoje, que têm tecnologias muito mais complexas e com muito mais definição, tem hoje ainda uma tecnologia de visão termal que consiga passar, por exemplo, uma parede ou passar, por exemplo, uma janela, tá? Isso aí é um mito que o pessoal criou. Como eu falei para vocês, pessoal, é bem interessante, as aplicações são diversas, vocês viram várias imagens aí. Queria trazer para vocês porque realmente assim, a gente está se dedicando a produzir alguns materiais com isso aqui. Vocês vão ver mais visões termais aí em vídeos, como por exemplo de avaliação de armamento, porque daí a gente consegue ver onde é que está aquecendo, onde é que não está aquecendo, se a empunhadura ela está realmente casando com a mão ou não, porque daí a gente consegue ver onde aqueceu. Esse tipo de situação a gente vai conseguir mostrar agora, graças ao apoio aí da FLIR que mandou os dispositivos, tá? Qualquer dúvida, sugestão, por favor, deixa aí. Não se esquece de curtir, de se inscrever no canal, que a maioria não é inscrito, e de comentar, mesmo que seja para me xingar aí embaixo, mas solta um comentário que ajuda demais a gente a trabalhar.